pessoal, eu sou a Rê do Palavras Adjetivas e não, você não está lendo errado. Este é o vídeo de leituras do mês de agosto. Teve maratona literária no começo de agosto, né? A maratona literária de volta às aulas, que pra mim era assim, de fim de aulas, na verdade, porque, né, toda a questão ali das férias que estavam pra chegar. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu li na maratona e o que eu li fora da maratona. Eu vou deixar aqui no card a minha TBR, né, pra maratona literária de volta às aulas. Então você pode ir lá conferir o que entrou pra minha lista de leituras. A minha lista de leituras acabou mudando bastante ao longo da maratona, porque teve livros que não engataram, mas eu vou contar pra vocês todos os que eu li durante esse período de maratoninha, né? Então, começando com o meu desafio, que era um livro de autor nacional, eu li o Quando a Noite Cai, da Karina Ricci. Incrível, sensacional. Tem resenha já dele aqui no canal, vou deixar aqui no card pra vocês irem lá conferir. Mas enfim, gente, o livro é um chuchuzinho, todo típico Karina Ricci, que vai narrar a história da Briana, uma menina muito, assim, mais jovem, né, de seus 20 e poucos anos, muito atrapalhada. Ela tem uma má sorte incrível que nunca permite que ela fique no emprego, e ela acaba de ser demitida de um novo emprego quando ela vai procurar um outro e acaba sendo atropelada pelo cara que ela vai descobrir depois que era o dono da empresa lá que ela ia tentar fazer a entrevista, né? Que ela tinha tentado ser entrevistada. Só que tem uma peculiaridade aí, porque o cara que atropela ela e que ela conhece e descobre ser o seu possível futuro chefe é também idêntico com o cara que ela sonha, com quem ela sonha há 5 anos. Há 5 anos a Briana sonha com esse guerreiro irlandês que ela não sabe do porquê que ela sonha com esse homem, e tem todo um contexto ali, né, tudo ambientado numa história do século 13, 14, se eu não me engano, e ela é, assim, uma das personagens, né, no sonho ela é uma dessas personagens, e enfim, ela acaba encontrando esse cara, acaba sendo contratada por ele pra trabalhar na empresa, tá ali toda, né, querendo manter o emprego, enfim, vai acontecer muita coisa, e não só relacionado ao romance, e também a gente vai acompanhar a descoberta dela, né, quando ela vai desvendar ali do porquê que ela tem sonhado com esse homem há tanto tempo. E a Karina Ricci simplesmente supriu todas as minhas expectativas, ela não me deixou decepcionada com essa questão do sonho, foi muito bem trabalhado, enfim, vamos lá conferir a resenha que eu falei muito melhor sobre esse livro aqui. Daí eu li Will e Will, Um Nome e um Destino, pro desafio de 2 autores juntos, e tinha uns outros desafios também que eu completei só com esse livro. Foi uma leitura bastante rápida, mas, gente, eu preciso dizer que eu tava esperando muito mais desse livro, que, assim, sei lá, foi nota 2 pra mim. Eu não gostei muito, na verdade não gostei nada. O livro vai narrar a história de 2 garotos que têm o mesmo nome, né, Will Grayson e Will Grayson, os dois são idênticos, mas a história que narra a vida dos dois é, assim, vai pra pontos completamente diferentes. A gente acompanha então esses jovens, né, esses adolescentes na escola, cada um com as suas problemáticas pessoais, e um deles é gay, o outro a gente vai então, enfim, ficar com essa interrogação aí até descobrir se sim ou se não. E sei lá, sabe, eu tava esperando muito mais, porque tem o David Levitan, que eu amo, o John Green nem tanto assim, sabe, eu gostei muito dele em A Culpa é das Estrelas, mas eu acho que se eu reler hoje em dia eu não vou gostar. Eu também li o Cidade de Papel, que eu não gostei nada, então assim, eu tava esperando que eu fosse encontrar alguma coisa muito boa aqui, mas fora o fato de ser literatura LGBT e de, enfim, ter essa inclusão, eu não gostei da história. Logo em seguida eu li Júlio César, do Shakespeare. Quem acompanhou ali o Instagram do canal nessa época da maratona viu que eu tava com dificuldades com esse livro aqui, porque são muitos personagens. E assim, é uma peça, né, o gênero literário que você menos lê era o desafio, então peças literárias eu quase não leio. E acabei conseguindo terminar essa leitura, e eu descobri depois que o meu problema é que eu tava muito confusa com os personagens, então quando eu comecei a anotar quem era quem e qual era o contexto deles na história, por mais que seja uma peça, gente, e tem aqui no comecinho o nome de cada um deles, quem é o quê, qual grupo participa, enfim, eu tava ainda muito confusa porque são nomes diferentes e tal, são nomes gregos, mas enfim, né, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, porque eu acredito que muita gente que acompanha o canal tá aqui pelos livros jovens, pelos livros mais atuais, e não tem muito conhecimento sobre algumas obras um pouco mais antigas, na verdade muito antigas, como essa daqui, né. Isso aqui é uma peça que vai narrar a história do imperador Júlio César, né, o imperador romano, e a conspiração que aconteceu ali contra ele, e é um livro que, assim, tem muito teor de reflexão sobre a vida em comunidade, sobre a vida em sociedade já naquela época, que a gente tá falando de um império, né, uma pessoa que governa sobre todas as outras, mas não de forma democrática, e tem esse grupo que quer que as pessoas escolham quem serão o seu representante, não quer que seja dessa forma tão aristocrática, quase, digamos assim, né, não aristocrática porque a aristocracia só iria chegar dali a algum tempo, mas
a gente acompanha esse grupo que quer que as coisas sejam diferentes e que lutam para que as coisas sejam diferentes e que só vão conseguir que as coisas sejam diferentes quando eles partirem pro sangue, né? E é isso que acontece, é que o Júlio César é assassinado por um grupo de pessoas, inclusive um homem muito próximo dele, muito leal a ele, que acaba enxergando a coisa por outro ponto de vista e percebe que Júlio César tem que morrer. E é daqui que tem aquela frase icônica do "até tu, Brutus", que, né, a gente ouve falar, eu já ouvi falar muitas vezes na minha vida, em contextos diversos, e eu não sabia, né? Na verdade, eu sabia que tinha alguma coisa a ver com alguma história épica, mas eu não sabia que era essa daqui. E então eu fiquei muito, muito contente, né? Muito, sei lá, achei muito legal ver isso na história, descobrir de onde que era, ver o contexto. E aqui, gente, tem uma marcação que eu fiz que tem tudo a ver com essa questão de a pessoa enxergar a realidade dela por outra perspectiva e de querer que as coisas sejam diferentes e, sabe, colocar a pulguinha atrás da orelha das pessoas pra que alguma coisa seja feita. E aqui é o Cássio, que é um dos principais ativistas desse grupo que quer, enfim, que as coisas sejam diferentes, que Júlio César caia. E ele fala: "Eu sei que não é desejo dele ser lobo se não tivesse vendo que os romanos não passam de cordeirinhos. Não seria leão se os romanos não fossem simplórias gazelas. Quem tem pressa em acender fogueira de bom tamanho tem de começar com gravetinhos quebradiços." Então é aquela questão, né, que de pouquinho em pouquinho a gente consegue fazer a mudança. Achei sensacional, gente, livro incrível, e eu acho que todo mundo deveria ler e, enfim, refletir sobre o que Shakespeare traz aqui pra gente em Júlio César. E depois, ainda dentro da maratona, o último livro de maratona que eu li foi Um Tom Mais Escuro de Magia, da V.E. Schwab. Esse é o livro que não tava na minha TBR a princípio, mas que eu acabei incluindo ali no fim das contas e acabei lendo e me apaixonando por essa fantasia que vai falar sobre mundos paralelos. Aqui a gente conhece então essa Londres, né? Na verdade é tudo ambientado em Londres, mas a gente meio que sabe que o mundo inteiro tem essa questão de mundos paralelos, e é através do Kel, nosso personagem principal, digamos assim, que é um mago que tem a capacidade, né? Ele é uma das únicas pessoas capazes de fazer a viagem por entre as Londres paralelas, que são 4 Londres paralelas, uma vermelha, uma cinza, uma preta e uma branca. E a gente então, além de descobrir sobre esse mundo, a gente também acompanha a trajetória dele a partir do momento em que ele descobre uma pedra, né? Ele, na verdade, transporta de uma Londres para outra uma pedra que tem muito potencial de causar muito estrago no mundo inteiro. E a gente também acompanha então a narrativa pelo ponto de vista da Lila, que é uma jovem ladra da Londres cinza, né? Que seria Londres como a gente conhece hoje. E a gente acompanha a narrativa pelo ponto de vista dela também. E a gente vê quando os destinos desses dois se entrelaçam, e é sensacional, gente, incrível o livro, eu gostei bastante. O livro tem continuação que foi publicado na Bienal do Livro agora em agosto. E se você quer saber mais um pouco sobre esse livro, sobre o que foi que eu achei, mais detalhes sobre essa trama, é só ir lá no vídeo de resenha. Fiquem tranquilos que eu não contei nenhum spoiler, mas lá eu conto tudo com maiores detalhes e também sobre as minhas opiniões do livro, então é só ir lá conferir. Em seguida, ali logo após que a maratona acabou, ou estava pra acabar mais ou menos, eu comecei a ler A História do Novo Sobrenome da Helena Ferrante, que é o segundo livro da série napolitana. O primeiro é Amiga Genial. Eu também já fiz vídeo aqui pro canal sobre os 2 primeiros livros, né? O primeiro e esse daqui, então vamos lá conferir com maiores detalhes do que eu achei, o que se trata a história. Mas aqui, então, a gente acompanha ainda a continuação da história da Lina e da Lenu, as 2 melhores amigas de infância, e como que os destinos delas vão, enfim, se entrelaçando e se separando aí ao longo da vida. Tem muitas questões abordadas no livro com relação à máfia, com relação à vida italiana pós-guerra, em como a pobreza imperava aquele lugar e como que as coisas se davam naquela época, né, com a questão do machismo e tudo mais. É um livro que vai narrar a história das 2, mas que vai apresentar pro leitor muito mais do que isso, com uma história muito densa, com muitos personagens, com muito acontecimento. Então, assim, é um livro muito incrível. E, gente, esse livro aqui é um parecido, assim, com o Júlio César na questão de ter muitos personagens. Mas nesse aqui é muito, muito mesmo. Tem até aqui na frente uma relação com os personagens, de qual família eles são, o que eles fazem, porque a gente vai acompanhando ao longo do livro que tem a família da charcutaria, a família dos sapateiros, enfim, são muitos personagens que fazem as coisas mais diversas nessa história. Então, sempre que, assim, eu ficava algum tempo sem ouvir falar do personagem, sabe, que eu esquecia de qual família ele era ou com que ele trabalhava, eu vinha aqui na frente na relação de personagens e via, né, tirava a minha dúvida. Mas, enfim, gente, é um livro que eu indico muito, sabe, a série inteira. Na verdade, só posso indicar até o segundo, porque são os únicos que eu li até o momento, mas eu indico
muito pra vocês. E por fim, finalizando agosto, eu li Ligeiramente Pecaminosos, que é o final, né, o último livro da série Os Bedouin, escrito pela Mary Ballard e publicado pela Arqueiro. Esse é o livro que eu mais estava querendo ler de toda a série dos irmãos. Eu tô planejando, né, eu vou produzir ainda um vídeo só sobre essa série pra vocês, mas esse aqui... Mas esse livro aqui, gente, narra a história do Duque de Belcastle, o irmão mais velho ali dos irmãos dos Bedouin. E é incrível, porque assim, ao longo de toda a série, a gente vai conhecendo esse personagem pelo ponto de vista dos irmãos dele, né? Então a gente sabe um pouco das características dele. A gente sabe que ele é uma pessoa fria, que não demonstra sentimentos, que a princípio é solitária, muito na dele, não quer se casar, ele é introspectivo. E aqui nesse livro a gente vai conhecer um pouco sobre esse personagem, sobre o porquê de ele ser assim, e também a gente vai conhecer o outro lado da moeda, e é o que foi pra mim o mais incrível de tudo, conhecer esse personagem, ver como que ele aprendeu a lidar com a responsabilidade muito grande que foi colocada nas costas dele desde que ele era muito jovem, né, com o ducado, ficou órfão cedo, precisou cuidar dos irmãos, criar os irmãos, levar o ducado adiante, cuidar das propriedades e tudo mais. Ele teve a juventude dele meio que roubada pela responsabilidade de ser duque, e algumas coisas são explicadas ao longo desse livro. Então, com isso, a gente vai aprendendo mais sobre esse personagem, descobrindo que no fim das contas ele tem sim um coração, apesar de tudo. Ele não é só o Duque de Belcastle, ele também é o Wulfric, um homem como qualquer outro. E é a Christine, a jovem desse livro aqui, né, que é uma jovem viúva que vai chegar nas profundezas do coração desse homem e vai descobrir quem ele é. E enfim, né, o romance vai se dar entre esses dois. E é muito legal o livro, gente. Foi um desfecho incrível pra série, porque a gente teve contato com todos os outros personagens que a gente conheceu ao longo da série. E é sensacional, eu amei ter acompanhado esses irmãos, eu amei todas as histórias, e é mais uma série de romance de época que eu indico pra vocês porque é muito legal a gente conhecer todos esses personagens, todos esses irmãos muito diferentes, ao mesmo tempo com muitas semelhanças, e eu indico bastante pra vocês. E então aguardem que daqui a algum tempinho vai sair um vídeo só sobre essa série aqui pra vocês. Bom, pessoal, então esses eram os livros que eu tinha pra mostrar pra vocês, as minhas leituras de agosto. Demorei, mas eu vim mostrar pra vocês tudo que eu li. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você quer comentar alguma coisa sobre os livros que eu mencionei, se você tem vontade de ler, se você já leu, o que você achou das histórias, deixa aqui nos comentários que eu adoro receber e responder todos eles. Então é isso, eu vou me despedindo, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá, tchau, tchau!